Radamés Manosso aqui em Curitiba. Progressismo é lixo e eu vou lhe mostrar. Este é um vídeo de uma série de 3 em que eu apresento os meus argumentos contra o progressismo. Eu sei que combater o progressismo é uma tarefa bastante ingrata. Você passa por pessoa fora da curva, por pessoa xista e fóbica. Enfim, existe todo um preconceito atualmente contra pessoas que se manifestam contra o progressismo, porque esta ideologia, ela construiu uma narrativa muito bem amarradinha, muito bonitinha, muito fofinha, que só fala sobre o bem, dá aquela impressão que quem é progressista é do bem e qualquer pessoa que se manifeste contra automaticamente é do mal. Bom, eu já me conformei com esta realidade, esta é a minha batalha, vamos lá. Neste vídeo nós vamos falar sobre questões relativas a costumes e cultura. E eu vou apresentar alguns argumentos antiprogressistas. Argumento número 1, ideologia de gênero. Bom, a ideologia de gênero é uma teoria que diz que a sexualidade não é determinada aí por fatores biológicos, estes fatores são irrelevantes, na verdade a sexualidade é uma construção social. Bom, eu tenho algumas posições aí em relação à comunidade LG+, são 3 posições importantes. A primeira dela é que a forma como você obtém prazer e satisfação é uma questão de foro íntimo, não é da minha conta. A única coisa que eu preciso saber é que eu preciso respeitá-lo, você cuida da sua vida, eu cuido da minha, exceto... Daí vem a segunda regra, exceto se a sua forma de obter satisfação esteja prevista como delito no Código Penal. E aí nós estamos falando de coisas como obtenção de prazer com o uso da violência ou com a exploração de vulneráveis e outras parafilias aí meio muito fora da curva. Bom, neste caso, eu não preciso respeitar a sua forma de obter prazer. E recentemente eu incorporei uma terceira regra a este meu comportamento, que seria o seguinte: respeite para ser respeitado. Você quer que eu respeite as suas preferências, então respeite as minhas, porque olha, está se tornando muito comum hoje em dia na mídia, na indústria do entretenimento, em vários lugares você ouve frases como: olha, ele é um cara bacana, infelizmente é hétero, ou então, olha como é chata a vida de hétero, são tão ultrapassados. Respeite e será respeitado. Bom, quanto à ideologia de gênero, eu tenho uma ideia minha particular que não é muito elaborada, que é apenas um pressentimento, mas vamos dizer, né? Opinião é que nem aquela parte do corpo que todo mundo tem. Então, na minha ideia, o comportamento heterossexual ele é natural na medida em que ele se encaixa ali com harmonia nas características biológicas de homem e mulher e também se harmoniza facilmente com a questão aí da reprodução humana. Bom, para mim, o comportamento heteronatural, os demais comportamentos são construções sociais. Sim, eu acredito em construção social da sexualidade. E vou dar um exemplo que talvez você reconheça aí com facilidade. Imagine um menino que vive ali com sua família, pai, mãe, irmãos, parentes, vive ali numa comunidade bastante comum, tal, mas um belo dia, quando ele está para entrar na adolescência, ele é levado para um lugar distante, para uma comunidade afastada da cidade, onde ele vai estudar e ele vai morar naquele lugar onde existem outros meninos também estudando, e naquele ambiente ali os professores são todos homens e ficam ali vivendo 100% do tempo naquele ambiente formado por meninos e homens. E estes homens que dão as aulas, eles estão proibidos ali pela organização de manterem relacionamento, namoro ou casamento com mulheres. Para estes homens, o relacionamento com mulheres é considerado pecaminoso e eles vão passar esta mensagem para os aluninhos que estão estudando naquelas turmas ali. Eles vão dizer para os meninos: olha, se relacionar com mulher é pecado, você não vai poder durante a vida manter um relacionamento ali amoroso com mulheres. Bom,
Então, vocês imaginem o caldo de cultura que está fermentando neste ambiente. Garotos com os hormônios à flor da pele, homens adultos que não podem se relacionar com mulheres, e a gente sabe o que vai acontecer nesses ambientes. Vão acontecer coisas num nível que é totalmente fora da curva, totalmente incompatível com o que acontece lá no mundo real. Ali nós vamos ter situações previstas pelo Código Penal em que nós temos ali o homo com o pedo se interagindo entre si. E no futuro, este menino que foi colocado neste ambiente, ele vai retornar àquela comunidade já adulto e na condição de professor, e ele vai reproduzir o comportamento que ele viu quando era infância, num ciclo sem fim, ali num ciclo vicioso que se perpetua ao longo das gerações. Então, se você sentiu ali a dimensão do problema, vou lhe fazer uma pergunta. Por que você acredita que existe aí nesta militância das letrinhas tanto interesse por acompanhar, por fazer ali um trabalho junto às criancinhas? Por que tem tanta gente querendo ali ajudar na construção da sexualidade das criancinhas nas escolas, em todos os ambientes, ali sequestrando a autoridade dos pais neste quesito aí de construção da sexualidade? Bom, eu espero que você que está assistindo, se você for pai, se você pretende ser pai, se você vai ser pai no futuro, você nunca seja atormentado por uma questão que vai ficar martelando em sua cabeça. Eu espero que você nunca passe por esse questionamento. Por que eu não protegi o meu filho? Segundo o questionamento antiprogressista, sabemos que os progressistas têm uma obsessão aí pela liberalização da interrupção voluntária da gravidez, se é que vocês me entendem do que estou falando. Realmente é uma obsessão e realmente causa estranheza este povo que fala tanto em amor, em fraternidade, em convívio pacífico entre as pessoas, são tão bons em fazer discursos bonitos e eloquentes a favor das causas lindas do bem. Este pessoal aí, eles são a favor aí da interrupção da gravidez e de forma a mais liberal possível. Tem até uma piada bem pesada aí do Chris Rock, em que ele conta que ele realmente é a favor da interrupção voluntária da gravidez, só que ele diverge um pouco em relação ao prazo para isso acontecer. Na opinião dele, isso deveria ser liberado até os 10 anos de idade do pequenino ser humano, porque aí você já tem condições de saber se é um ser humaninho viável ou não. Bom, esta militância aí a favor da interrupção dos direitos reprodutivos, ela incide de uma forma bastante decisiva, inclusive em outro problema da sociedade que já está se avolumando, está se transformando em uma bola de neve, que é o colapso populacional. Vocês imaginem um mundo que ali na frente vai começar a declinar a população de forma bastante severa, causando os mais variados problemas na sociedade, e ainda com um regime em que fica totalmente facilitado a interrupção ali do processo dos nascituros. Olha, esta coisa ela vai realmente pegar quando o colapso populacional vier com força. Terceira questão aí antiprogressista, a permissividade com perversões. Olha, não vou ficar discutindo aqui o que entende-se por perversão, vamos dizer que é apenas uma forma meio fora da curva de praticar o amor e praticar a sexualidade, mas realmente o progressista ele é muito permissivo com essa questão aí das perversões. E vamos dizer, faz parte do modus operandi típico do progressismo, que é a diluição das responsabilidades individuais, a liberalização dos costumes, o relativismo generalizado. Bom,
não vou entrar em detalhes, vou citar, por exemplo, aqui, só um caso aí de que nos dias de hoje está muito comum essa discussão aí de casamento aberto, de poliamor, de relacionamentos múltiplos. Olha, é apenas mais uma característica da permissividade do progressismo em relação a costumes e aí vou ter que realmente invocar os especialistas, os psicólogos e os psiquiatras, que são quase unânimes em dizer que esse tipo de comportamento nunca termina bem. Sempre vai dar grandes desgastes emocionais e psicológicos para quem entra por esta linha da permissividade. Agora vamos sair um pouco aí da questão dos costumes, vamos abordar outras áreas. Questão número 4. Isolamento de povos indígenas. Já perceberam que a visão progressista em relação aos povos indígenas é a ideia de que eles devem ficar ali em completo isolamento em relação à civilização tecnológica e avançada em que nós vivemos? Os indígenas devem ficar lá no meio do mato, vivendo num suposto paraíso perdido, convivendo ali em harmonia com a natureza. Mas já perceberam que dificilmente um progressista vai lá no meio do mato conversar com o índio, saber quais são as necessidades e o que pensa o indígena em relação a estes questionamentos? Sim, os progressistas têm essa mania de querer tutelar aqueles que eles consideram vulneráveis. E por vulnerável, entenda qualquer pessoa que não reza pela cartilha progressista e que está ali fragilizada e facilmente pode ser capturada, sequestrada pelo progressismo. A quinta questão que eu quero levantar aqui é a questão aí do Estado laico. Bom, o progressismo sempre militou a favor do Estado laico, aquele Estado que não tem conexões com religião. Vamos dizer, o Brasil não é exatamente um Estado laico, nós temos ali resquícios de conexões entre o Estado e a religião em várias partes aí da vida pública. Vou dar alguns exemplos práticos. Se você olhar agora uma cédula de real, você vai encontrar ali a frase Deus seja louvado. Se você olhar numa foto lá do Supremo Tribunal Federal, você vai ver atrás do presidente do STF lá um crucifixo. Se você for analisar a questão aí dos impostos, você vai descobrir que igreja no Brasil não paga imposto. Enfim, existem várias coisas que descaracterizam o Estado brasileiro como um Estado laico. Mas a briga do progressismo é sempre ampliar o Estado laico até o seu limite. E eu vou dizer, mesmo que mais de 80% da população brasileira se declare cristã, eles acham que realmente o Estado e a religião não podem se cruzar, eles têm que ficar efetivamente afastados. E diria mais, que eles vão um passo além nessa questão. Eles querem realmente chegarmos lá no futuro ao Estado ateu, ao Estado que explicitamente combate a religião. Então, esta disparidade entre o que pensa a maioria absoluta da população e o que querem os progressistas, realmente é um caso a se pensar. O último questionamento que eu quero colocar aqui é referente à visão de mundo, a visões filosóficas que realmente os progressistas gostam de defender e de colocar em prática na sociedade, porque é a visão deles e geralmente visões que contrariam a visão da maioria das pessoas, que contrariam o senso comum. Estou falando de concepções filosóficas como o ateísmo, o relativismo e o niilismo. Realmente os progressistas fazem um esforço para impor à sociedade estas visões que são amplamente minoritárias na sociedade e que, vamos dizer, são visões filosóficas de pessoas preguiçosas, pessoas que querem que o mundo acabe em barranco. Com isso, eu concluo esta série aí em que apresento alguns argumentos meus contra o progressismo. Foi uma forma didática que eu encontrei de colocar estes argumentos, enfileirando eles ali numas listas
divididas por tema. Espero que você, desta forma, tenha entendido um pouco qual é a minha visão, por que é que eu faço esta militância antiprogressista, porque eu entendo que o progressismo hoje ele é um consenso tão bem estabelecido, é um consenso esquerdista, progressista, globalista, tão bem disseminado na sociedade, que parece que os que são contra são pessoas realmente que estão ali com algum parafuso fora do lugar. Mas eu entendo que as contradições desta visão, elas vão começar a produzir seus efeitos e ali na frente, num futuro não muito distante, realmente o progressismo vai desmoronar sobre as suas próprias contradições. É aguardar para ver, lá no futuro, algumas pessoas que pensam diferentes vão ter que reconstruir o tecido social que foi corroído, que foi corrompido pelas contradições do progressismo. Abraço.